Sim, Eleições para presidente no Brasil divide os decassegues. Sabe aqueles decassegues que estão residindo aqui no Japão, sim, né? sim. Divide os decassegues e retorna o velho tema político, né? O velho tema político é, e aquela discussão que ninguém quer fazer no Brasil porque gera muita briga, né? Você sabe qual que é essa discussão? Entre política, correto? Exatamente, né? Que Aquela seria da direita e da velha esquerda? tipo aquela velha discussão que você não vai discutir nem com sua avó, nem com sua tia, nem com sua mãe, nem com seu pai. É, que eu Política, saiba, política, futebol e religião, ninguém sim, discute, né? Ninguém discute. sim. Mas por quê, né? Porque tudo bem, política é uma coisa que tem que ser discutida, né? Futebol e religião, tudo bom, né? Qualquer um torce pro time que quer, né? Qualquer um compra a Bíblia que quer, né? Agora, política é um negócio que rege a nossa vida, então tem que ser discutido. Você Sim. acha ou não? Então, o problema é que, assim, no Brasil, mas não só no Brasil, eu digo brasileiros em geral, né? Quando se trata de política, brasileiro parece que tem sangue quente, porque começa uma discussão que acaba virando para um lado negativo. Não uma discussão positiva que seria a análise de fatores que daria para a gente estar mudando ou reformulando a nossa opinião em conjunto com a do próximo, né? Porque quando tem uma discussão, geralmente a gente está tentando o quê? Ver o ponto de vista de um, para também o outro ver o nosso ponto de vista, para a gente estar trocando informação. Mas isso não é o que acontece. Leva muito se para o lado pessoal e acaba entrando numa contradição de, se fulano não é da esquerda, ele é da direita, então ele não é do meu lado, por exemplo. Ou vice-versa. Então é sempre aquele negócio, eu tenho que ir contra a opinião. E a gente teria que mudar, na verdade, esse conceito, porque não é ir contra, uma discussão você não tem que ir contra. Você tem que ter a sua opinião, o outro tem que ter a opinião própria, mas a gente tem que aprender em conjunto. Por que que talvez esse partido seja bom na visão do bigodinho? O bigodinho vai explicar. Eu vou ouvir. Nossa, eu não parei para pensar, né, nesses fatores. Aí eu também vou dar minha opinião, o bigodinho também vai parar. Nossa, eu também não parei para pensar nesses fatores. Então, por isso que a gente tem que usar essa troca de informação e não uma discussão briga, aquele negócio de debate para ver quem é o melhor, quem está certo ou quem está errado. Porque não tem certo ou errado, né? Não tem certo ou Tem errado. tem um país a ser construído Exato. e é o que, né, muita gente não comenta, né? Não comenta. Por Sim, exemplo, você torce pro Jair Bolsonaro ou você torce pro Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva. E obviamente um dos dois vai ganhar, né? Agora, se o Lula ganhar ou se o Jair Bolsonaro ganhar, né, o povo brasileiro tem que torcer para o sucesso do país, não é? sim, Agora, o que sim. acontece? Ah, não, se o Lula ganhar, vai ter briga, vai ter, sabe, vai ter motim, vai ter guerra. Ah, não, se o Bolsonaro ganhar, vai ter morte, vai ter sangue na veia, sabe, esse tipo de coisa, né? É, é normal, é normal assim, para um país subdesenvolvido, né? É uma pena, né? O Brasil ser um país subdesenvolvido, mas fazer o que, né, Harumichan? Essa é uma realidade. Né, os decassegues também, né, estão divididos, né, aí. E ninguém tem, né, consciência, né, do que pode acontecer depois da eleição. Todo mundo fala assim, ah não, fulano, né, Jair vai ganhar, Lula vai ganhar, entendeu? Mas é, se você torce pro Lula e o Jair ganhar, você tem que, né, acabou a eleição, você tem que torcer pro Jair, né? Mas não é isso que acontece no Brasil, né? Ou eu estou errado, Harumi? Não, correto. É aquele negócio, né, que a gente acabou de comentar. A minha opinião está certa e eu não quero ouvir a opinião do próximo, eu não quero, assim, me deixar por vencido, né? Então, Aquele negócio.
Por exemplo, se você é de direita e um, né, um candidato da esquerda ganhar, se você ganha, se o candidato que você torce não ganhar, você quer lascar esse candidato, não é? Você, ah, não, agora Então, que eu acho que, sinceramente, querendo ou não, a gente cresceu nessa cultura, né? Eu digo, a maioria dos brasileiros cresceu nessa cultura do eu tenho a minha opinião, se não deu certo, eu também não vou apoiar o resultado do outro, né? É é uma mais ou coisa menos complicada. assim transferindo para o futebol, né? É, vamos supor, se o Corinthians não foi campeão, né? O São Paulo eu não vou aceitar, né? Tipo, né? Eu não vou aplaudir, né? Eu não vou aplaudir, né? Então é essa É, cultura que infelizmente a gente tem que aceitar, né? A gente tem que aceitar, tentar mudar também, né? Mas é meio que, como falar, é demorado e dificultoso, né? O que você acha, Harumi? assim, é contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente fala que a gente é um povo muito unido, porque a maioria dos brasileiros, nós somos conhecidos como um povo unido. Ao mesmo tempo, por conta dessa cultura, por conta desse aspecto de eu tenho que estar certo, ou se não for o meu, não presta o resto, a gente acaba se dividindo nisso, né? Aí, como exemplo do futebol mesmo, é muito comum a gente ter, por exemplo, o resultado de um jogo. Ah, o meu time não ganhou. Ah, é porque o outro roubou, né? Ah, na política também. Ah, fulano não é para ganhar, é porque roubou. A gente É, sempre tem assim uma saída, uma explicação assim negativa para o sucesso do outro. E a gente, na verdade, assim, eu não vou dizer que está errado, porque a maioria de nós a gente cresceu com essa cultura, a gente cresceu vendo isso, a gente cresceu assim, tendo isso de perto. Mas a gente também tem o livre-arbítrio de mudar, né? A gente tem como mudar, a gente tem como começar assim a sair desse caminho que a gente vem seguindo, né? E por um outro caminho, que seria assim, do respeito, respeitar mais a opinião do próximo, tentar aprender também com o próximo, por que que ele vê de um jeito, por que que eu não posso tentar ver dos dois jeitos, e não arranjar briga com isso, mas aprender, né? Acho que essa que tá a diferença. eu particularmente nasci e cresci no Brasil, né? É, felizmente ou infelizmente eu nunca passei por isso, né? Uhum. É, como fala, na minha família nunca existiu o negócio de religião, futebol, essas coisas, né? Então, meio que a gente vivia isolado, né? Porque nós éramos decassegues aí no Brasil, né? Aí, quer dizer, aí não, lá no Brasil, né? Então, realmente eu não- nunca passei por isso e não tenho, assim, uma noção do que seria, é, né, uma briga social, né? O que está por acontecer agora, no dia 30 de outubro, que seria amanhã e tal, né? Porque pelo andar da carruagem, quem perder vai, né, sabe, reivindicar a vitória, igual a Harumi falou, né, que, né, não, pode ter acontecido né, algum, algum Alguma falha ou erro, exatamente, né, uma ação negativa. então, né, mas, é com muito pesar, né, que eu acho que isso acontece. Eu acho que se numa briga, numa luta de boxe, numa partida de futebol ou numa eleição, né, que concorram os melhores, é, e quem tiver melhor sorte e quem tiver, né, melhor projeto de governo vença e que o perdedor assuma a derrota, porque na democracia, é, se existem 100 votos, se você tem 51, você é o ganhador, né? Então, Hum. quem tem 49 tem que apoiar quem tem 51, né? Essa é a lei da democracia, né? Então, nada de, sabe, chamar o outro de ladrão, de,
sabe? Roubou, né? Alterou a urna eletrônica, né? Pode acontecer também, né? Mas, né? Isso tá no jogo, né? Faz parte do jogo, né? Então, vamos supor, o Brasil, se você for falar em termos de futebol, é pentacampeão do mundo, né? Ele ganhou 5 Copas do Mundo, né? Mas tem, tem duas ou três Copas que ele ganhou vários jogos aí que não tinha né, o vídeo replay pra ver se estava certo ou errado os jogos, né, os gols, né? Então é isso daí, não, né? A história passou, o certo ou errado pode acontecer, mas você tem que aceitar, né? Eu acho que você tem que aceitar. Vamos supor, igual eu que joguei muito rugby na vida, né? Rugby é assim, rugby você joga contra um opositor, é, você dá soco, murro, pontapé e tal, mas se acabou 1-0 pro adversário e você perdeu, você tem que respeitar o resultado. Falou assim, não, né? É, o opositor ganhou porque merece, né? Não é porque foi por um voto que não é desmerecedor, né? E isso é democracia, né? Então, que vença Jair Bolsonaro ou que vença Luiz Inácio Lula da Silva, o opositor tem que aceitar, nada de fazer baderna, nada de, sabe? Eu acho que isso é democracia, né? Ou eu tô errado, Harumi? Não, é só assim, o conceito que a gente tem que mudar, né? Porque não é aquele resultado final das eleições, por exemplo, quando a gente sabe quem foi o candidato eleito, que é o importante, na verdade. A gente tem que ir pela visão, a gente tem que ir pelo conceito. Assim, não é o candidato que venceu ou que perdeu, né? A gente tem que ir pelo conceito, pelo que ele vai trazer de melhor para o país, Não, né? Eu eu acho sei, que um erro então. muito grande de todos nós é a gente falar, eu vou votar no Lula, eu vou votar no Bolsonaro, ou eu vou votar no PT, eu vou votar no fulano de tal, eu vou votar Não é o partido, não é o quem está lá na frente representando, e sim a ideia, e sim o que vai trazer, as melhorias que vai trazer para o país. É isso que, assim, marketing, ou também toda essa parte da política que vem evoluindo com os anos, tem mostrado para a gente só a imagem superficial. E a gente tem que, tipo, parar de ver essa imagem superficial e mudar realmente para o conceito, né? Para o conceito. Não, então, o que eu falo por exemplo, você entra num jogo, né? Em que você pode vencer ou perder. Se tem um vencedor, você tem que louvar o vencedor, entendeu? Você não Uhum. pode esculachar, falar assim, não, o vencedor venceu porque roubou, entendeu? Sendo que você Uhum. aceitou as regras, né? Você aceitou as regras, por isso que você está concorrendo, entendeu? Por isso que você está no segundo turno. Quem está ali no segundo turno amanhã, por exemplo, vamos supor, ah, quem está na liderança é o Lula e quem está em segundo é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhar, né, quem torce pro Lula ou quem votou pro Lula não pode falar assim, então o Bolsonaro roubou, entendeu? Mas pode acontecer, ué. Pode acontecer. Então você tem que aceitar as regras do jogo, entendeu? Não adianta você falar assim, não, o Lula ganhou porque roubou. O Bolsonaro ganhou porque roubou, entendeu? Isso não. Isso é totalmente absurdo, entendeu? É, a lei da humanidade não explica isso daí, entendeu? Porque a lei da humanidade explica, tem um vencedor e um perdedor, entendeu? Desde a criação da humanidade, ó. Sempre teve, né? Tem o vencedor e tem um perdedor, né? Então você tem que aceitar. Se você é um perdedor, se você votou por um perdedor, você tem que aceitar isso daí, né? E torcer, né? Para que a pessoa que você não gosta produza um Brasil melhor ou tente melhorar o Brasil, entendeu? E não torcer ao contrário, né? Isso que é a minha opinião.